Todo dia eu falo com empresários de todos os segmentos, todos os portes, tamanhos, regiões do país, e tem uma coisa em comum que tem travado o crescimento desses empresários. E nesse vídeo eu vou contar exatamente como que eles fazem para destravar o crescimento, tanto pessoal do seu CPF como do CNPJ. Uma coisa que muita gente fala, mas o empresário ele não foca nisso. Ele foca em entender mais do mercado, do negócio, da gestão, das finanças, mas uma coisa que ele tem tido dificuldade, todos os empresários que eu falo, é entender sobre pessoas. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que entender de pessoas é o que destrava negócios. Por quê? Colaboradores são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu poderia somar uma série de outras partes importantes de um negócio que formam as alianças, como os sócios, os parceiros de negócio, que são pessoas também. E por que eu falo que isso tem travado a vida do empresário? Porque se ele não entende de pessoas, ele não consegue liderar. E sem liderar, ele não consegue escalar o negócio. Se ele não entende de pessoas, ele não consegue fazer sociedades complementares que vão ajudar ele, ou parcerias estratégicas de negócio. E se ele não entende de pessoas, ele também não consegue entender de vendas, porque vendas é servir as pessoas, é resolver um problema de pessoas, é atender desejos de pessoas. Então não dá para não entender de pessoas quando você está falando de ser próspero no mundo dos negócios. Então eu mapeei as 3 principais inteligências das pessoas que são prósperas nos negócios, mas também na vida pessoal. Não são apenas bilionários, mas são pessoas felizes, que cuidam do corpo, da mente, do espírito, que têm uma base familiar sólida, que tem uma reputação que é provada pelo tempo e que participa de transformação do mercado, de pessoas, e que de fato fazem a diferença no nosso país. Eu estou falando das 3 inteligências que fazem uma pessoa prosperar. A gente aprendeu muito sobre o QI, que é o coeficiente de inteligência intelectual. Ou seja, você aprendeu quando você vai para a faculdade a ter as disciplinas, a entender sobre finanças, sobre marketing, sobre gestão, sobre processos, sobre o seu segmento, sobre o mercado, e isso é super importante. E tem gente que lê N livros, né? Tem gente que lê 10, 12, 15, 20, 30. Eu cheguei a ler 42 livros no ano só, quando eu andava de metrô lá em São Paulo. Eu aproveitava o tempo de transporte público para ler muitos livros. A minha casa é cheia de livros. Mas aí a gente tem uma outra inteligência, que é o que é coeficiente de inteligência emocional. Esse coeficiente tem a ver com as emoções, tem a ver com entender de gente. E começando pela gente. Uma coisa que eu percebi, quando eu era desenvolvedor de código, eu achava pessoas muito complicadas. Eu achava que o código era simples, você simplesmente programa, tem uma razão, tem uma lógica, você consegue debugar. Então, para mim, software era uma coisa muito fácil de lidar. Mas quando eu ia lidar com gente, eu tinha muita dificuldade. E eu tinha um pensamento que me travava. Cara, as pessoas são muito complexas, muito diferentes. Eu nunca vou conseguir entender de gente. Afinal, é um mundo vasto. Estamos num mundo de 8 bilhões de pessoas. É por aí? Então imagina você ter que customizar o jeito de comunicar, o jeito de gerir pessoas em 8 bilhões de variáveis. Isso não faz sentido nenhum. Até que eu estudei um tal de Maslow, e tem a famosa pirâmide de Maslow, que provavelmente você que fez uma faculdade, estudou alguma coisa sobre pessoas, você aprendeu sobre isso. Então a pirâmide das necessidades humanas, muito conhecida, a pirâmide de Maslow, ela tem aqui 5 grandes necessidades. Então a primeira necessidade que a gente tem é a necessidade fisiológica. Comer, beber, dormir, aquela coisa do animal, né? O ser humano animal. Afinal, você já tentou prestar atenção, fazer alguma coisa com fome, com sono? Não dá. Então, essa é uma primeira necessidade básica de todo ser humano. A segunda, a gente está falando de segurança. Aqui, muitas vezes, segurança tem significados diferentes.
Segurança, ela pode ser ter uma casa, não morar na rua, né? Você tem uma segurança física, você não está vulnerável a coisas que outros seres humanos podem fazer com você numa rua, mas você tem a segurança emocional também. Se você é muito criticado, se você o tempo inteiro está recebendo ataques de pessoas tentando puxar o seu tapete, você também não tem segurança. Se você está o tempo todo, por exemplo, imagina uma criança, assim como eu, tive que mudar 22 vezes de casa, porque meus pais eram missionários. Então, o tempo todo, enquanto eu estava fazendo algumas relações, seja de amigos, na rua, na escola, até os 16 anos eu mudei 22 vezes, ou seja, mais de uma vez por ano. Isso causa uma insegurança de pertencimento, de relações. Então, segurança tem a ver com isso. Mas, nessa parte de relacional também, a gente tem a parte social, ou necessidade de relacionamentos. Vou colocar social aqui, tá? Social, que são família, os amigos. Então, todo mundo precisa de ser humano. Né? Por isso que é tão importante o casamento, a família, né? Mesmo que você deixe os seus pais, os seus parentes, você formar a sua família, você ter amigos, você ter bons relacionamentos no trabalho, todo mundo precisa dessa parte social. Aí você tem a outra, que é a estima, ou a autoestima, que é aquele senso de valor próprio, de você se olhar, se gostar, tanto no espelho como nas suas capacidades, né? Em tudo que você tem de valor, isso é super importante. Você precisa se sentir bem consigo mesmo. Todo ser humano precisa se sentir bem consigo mesmo. E aí você tem a autorrealização. Vou escrever fora aqui, ó. A autorrealização é aquela coisa de você conseguir ter os seus objetivos atingidos. Você ser útil, você conseguir comprar as coisas que você quer, você conseguir conquistar as coisas que você quer. Tem gente que tem sonho de viajar, de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma família, não apenas pela parte de relação, mas é um desejo, é um objetivo. Então, você vai estar realizado quando seus objetivos estiverem atingidos. Todo ser humano tem essas mesmas necessidades. Se você entender isso, você entende sobre pessoas, mas como você consegue começar a entender sobre isso? Você tem que se conhecer. E aí entra uma outra coisa, que é o seguinte, eu sempre falo do ser, fazer e ter. Eu sempre falo o ser tem a ver com a identidade, com as crenças, aquilo que você acredita. O fazer de executar as ações que vão te levar para um outro ponto. E o ter para ter os resultados, para você ter a realização. Então, como é que você desenvolve a inteligência emocional? Não adianta ler Pirâmide de Maslow. Você precisa de gente para entender de si mesmo. Então, por isso que existem, por exemplo, os processos de terapia e os processos de coaching. Vamos pensar na linha do tempo aqui, ó. Você está aqui no presente. Você está no ponto A, no seu presente. Você começou lá do ponto zero, desde quando você nasceu. Mas você está querendo ir para o ponto B. Geralmente, as pessoas, principalmente no mundo dos negócios, contratam um coaching. O coaching, ele vai te ajudar como se fosse um personal trainer. Ele vai pegar do ponto A ao ponto B e vai ter um programa para te fazer perguntas. Eu fiz formação de coaching lá em 2014, mais ou menos, e eu entendi que eu poderia ajudar empresários. Inclusive, eu fiz alguns processos de coaching. Só que mesmo com alguém pegando no teu pé para te levar do ponto A ao ponto B, a decisão é tua. Você que tem que executar. E aí, algumas coisas que estão travadas no teu resultado têm a ver com as tuas crenças. E quem vai ajudar você a entender de onde veio as suas crenças? Do que você acredita que você é, do que acredita, com a sua visão de mundo, seus traumas. Aí você tem a terapia. Eu gosto muito da terapia TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, TCC. Ela vai olhar lá na tua primeira infância, na sua segunda infância, nos seus primeiros anos de vida até a sua pré-adolescência, que é ali que tudo é formado. Seus sistemas de crenças, aquilo que você acredita, aquilo que os seus pais falaram para você. Tem muitas instruções, muitos códigos que foram instalados na tua cabeça e que não vão sustentar o seu fazer para ter resultados. Portanto, você precisa, além de um coaching, de um terapeuta também. Porque a gente vive muitas coisas e essas coisas, como por exemplo, dá um exemplo clássico assim. Se o seu pai fala o seguinte, ou sua mãe,
Ai, que bonitinho esse menino, ele conseguiu fazer uma coisa bem feita e não quebrou nada. Então você sente o amor, a valorização, porque você fez algo, você fez uma tarefa e eles valorizam aquela tarefa. Então você passa a vida inteira atribuindo o seu valor no fazer. Por isso que alguns empreendedores entram em conflito com o teu trabalho. Eles pensam, se eu não fizer uma empresa direito, eu não sou uma pessoa boa. Olha que coisa que trava o crescimento do negócio. Quando o cliente fala assim, preciso de um desconto, ele fala, cara, ele não está me dando valor. E ao invés de falar, cara, eu preciso melhorar o meu produto, a minha oferta. Quando o cliente reclama com ele, esse cliente está desvalorizando a pessoa, ao invés de separar o autor da obra. Outra coisa que acontece, um funcionário sai, esse cara se sente atingido, traído, porque ele acha que o funcionário não está deixando a empresa, está deixando ele está sendo excluído. Então todos aqueles gatilhos emocionais vão surgindo e vão tornando a vida do empresário mais pesada. Olha que importante que é o empresário entender de onde vêm as crenças e fazer uma terapia, porque senão ele não vai conseguir liderar pessoas. Então olha só, o simples fato de você entender sobre pessoas, você vai ser um líder melhor, você consegue construir equipe e você consegue vender, entender sobre gente, entender sobre relacionamentos. Você não vai viver nesses conflitos. E só de você fazer isso, você já vai prosperar muito. Você vai conseguir crescer o teu negócio e vai vir muito dinheiro para a tua conta. E aí é que entra a terceira inteligência necessária para escalar os negócios, que é a inteligência espiritual. Pô, Felipe, mas espiritual, religião, o que tem a ver com a empresa, cara? Negócio, dinheiro, faturamento, lucro. É aí que você se engana. Por quê? Porque muita gente tem uma meta financeira ao abrir a empresa. Então, imagina que a meta do ponto A para o ponto B seja, eu vou ter uma empresa que fatura 20 milhões de reais. 10 milhões de reais e coloca essa meta financeira. E a pessoa atinge essa meta financeira. Só que quando ela atinge essa meta financeira, ela está o quê? Autorrealizada. E se a gente para aqui, aí que é o problema. A pessoa começa a se sentir vazia, sem propósito, ela começa a se acomodar, ela quer se aposentar, ela começa a perder o sentido que fez ela começar. Portanto, a inteligência espiritual não tem nada a ver com religião, mas ela te dá sentido e propósito para continuar crescendo infinitamente de forma sustentável. E aí entra uma outra pirâmide que eu gosto muito, do Barrett. A pirâmide de Barrett, ela vem para aquela mostra, faz um funil ampulheta, onde você vai sempre crescer. Olha que interessante. Enquanto a pirâmide ela tem um fim em si mesma, no teu umbigo, no teu ego, na sua autorrealização, isso vai fazer você perder o sentido da vida, você pode continuar. E aí você tem a coesão interna, ela nada mais é do que, lembra que eu falei do ser, fazer e ter, do acreditar, falar, fazer. Quando essas coisas estão em plena harmonia, você entende que você conseguiu a coesão interna. Está tudo em harmonia. Portanto, os seus pensamentos estão alinhados com as tuas falas, que estão alinhados com as tuas ações. Quando você vê gente que geralmente fala uma coisa e não consegue cumprir, é porque está desalinhado aqui, nos pensamentos, na mentalidade, nas crenças. E aí é o seguinte, você passa da coesão interna e você vai para a diferenciação. Fazer a diferença no mundo. E olha que interessante, os empresários mais prósperos, eles são diferenciados. Eles fazem empresas diferenciadas, culturas diferenciadas, eles atraem pessoas diferenciadas, eles formam equipes diferenciadas, produtos diferenciados. E sabe o que mais tem valor no mercado? Aquilo que é diferente, aquilo que é exclusivo, aquilo que faz você cobrar um preço mais caro, porque o valor daquilo que você entrega tem um retorno do investimento muito maior do que a média. E é isso que faz você prosperar. Agora, não para na diferenciação. Você avança para o servir, que para mim é o ápice do propósito e do sentido da vida.
Tem uma brincadeira que eu fiz e viralizou, que é aqui, eu falo para os empresários o seguinte: eu tenho aqui 1 bilhão e eu quero fazer um Pix para você, aceita? E o empresário fala: aceito. Só tem uma condição. Você vai para uma ilha e você pode ter o carro que você quiser, aquele dos sonhos. Você pode ter a mansão que você quiser, com quantos andares, piscina, tudo que você tem de melhor, academia, mas você nunca mais vai ver uma pessoa na tua vida. Sabe o que esse empresário fala para mim? Eu não quero esse Pix. Devolve. Eu não quero 1 bilhão. Porque no final, gente, você pode ter tudo, mas se você não tiver com quem compartilhar as tuas derrotas, as tuas vitórias, não faz sentido nenhum. Então é tudo sobre pessoas. Aquilo que a gente falou da inteligência emocional, que é tudo sobre pessoas, negócios são sobre pessoas, tem aqui a ver também com propósito. E você entende que servir tem a ver com pessoas. Servir tem a ver com a multiplicação de talentos. Tem a tal da parábola de talentos, que é de uma sabedoria milenar, vem da Bíblia, que eu sempre conto para os empreendedores também. Havia um senhor e 3 empregados. E o senhor ia viajar e ele precisava deixar os bens com os seus empregados para que eles fizessem a administração daqueles bens. E na época que foi escrita essa parábola, um valor era medido em talentos. Olha que interessante essa analogia. O talento, por exemplo, um talento de ouro, ele tinha um valor de mais ou menos 13 milhões de reais nos dias de hoje. Então era muita grana, era muito patrimônio. E com um, ele deixou 5 talentos. Com outro, ele deixou 2 talentos. E com outro, ele deixou 1 talento. E ele viaja. E quando ele volta, ele chama os empregados para prestarem conta. O empregado que tinha recebido 5 talentos para administrar, ele trabalhou, ele multiplicou, ele plantou, ele colheu. E ele conseguiu fazer de 5 talentos para 10 talentos. Ele dobrou isso. E o Senhor falou: muito bem, empregado fiel, você administrou muito bem os meus recursos, portanto, me devolve 5 e você fica com 5. Para o outro, de 2, ele fez coisas diferentes, mas ele administrou bem também, ele conseguiu dobrar. E a mesma coisa, ele fez 4 talentos e ele ficou com 2 talentos e devolveu 2 talentos. Agora, para o que tinha dado 1 talento, ele, com medo de perder, ele foi justificar falando: olha, eu tive medo de perder e eu enterrei esse talento. E agora eu desenterrei e te devolvo. E, para surpresa dele, o Senhor falou o seguinte: olha, você não me serve de nada, você está demitido. Porque não foi para isso que eu te chamei. Foi para que você multiplicasse os talentos. Moral da história. O talento é dado para você, os recursos são dados para você, empresário, para que você sirva os outros e para você multiplicar os talentos. Então, Deus vai te dar coisas cada vez maiores se você souber administrar e não reter para si mesmo. Você tem que fazer isso transbordar, você tem que fazer isso multiplicar na vida das pessoas. Isso tem a ver com servir. Agora, sabe o que é o mais legal na inteligência espiritual? É que, ao contrário da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, você pode começar a ter harmonia, a ter coesão interna, a ter diferenciação e a servir as pessoas antes de você ter todas as suas necessidades preenchidas. Aqui, enquanto a lógica é você preencher uma escadinha de cada vez para chegar no topo da pirâmide, aqui a gente fala de um plano espiritual, onde você já pode começar a buscar essa harmonia, essa diferenciação e o serviço em primeiro lugar. Portanto, o empresário que desenvolve essas 3 inteligências, ele consegue prosperar, porque ele entende de pessoas, portanto ele entende de vendas, portanto ele entende de negócios e ele consegue liderar gente, atrair gente, fazer movimentos, e isso não acaba em si mesmo, não acaba no lucro e no resultado financeiro do negócio. E ele consegue avançar infinitamente, porque agora ele tem um propósito e um sentido na vida, que é servir as pessoas. E se você quer desenvolver o espírito, a parte espiritual também, essa inteligência espiritual, uma coisa que é incomum com a emocional, que é você estar rodeado de gente também. Então você tem que estar em ambientes com pessoas que entenderam essa inteligência para que você consiga desenvolvê-la. E por isso que a gente tem os grupos de empresários com os princípios, valores, gente que está preocupada e interessada em crescer o CPF para conseguir sustentar um CNPJ próspero
e de sucesso. Vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser falar com a gente, entender o poder desse ambiente, você vai ser bem-vindo para conversar comigo.